A entrevista do dia, Alexandre Ferri, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura de Taubaté. Vamos falar aqui sobre a formação do Desenvolve Taubaté lá na Rodoviária Nova. Secretário, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Pedro, bom dia, Bruno, bom dia, Marcelo, obrigado mais uma vez pelo convite aí. E aí, no dia de ontem, inauguramos, né, o tão esperado programa Desenvolve Taubaté. E o que é isso, né, para que todos os ouvintes aí saibam. É a centralização e a unificação de todos os serviços relacionados à empregabilidade de Taubaté. Então, ou seja, o que antes eram descentralizados, alguns serviços que ficavam alguns serviços ficavam na rodoviária velha, outros ficavam na prefeitura e outros estavam num prédio cedido ali pela Unital na Rua Expedicionário. E com isso nós centralizamos, né, e o objetivo disso é a celeridade nesse processo, é a otimização e também o deslocamento, né, porque o município não tem a necessidade de se deslocar para 3 pontos diferentes, né? E o principal, também num prédio totalmente acessível, né? Que tem uma acessibilidade, tem uma infraestrutura necessária, que o transporte, você pega um ônibus só e já chega lá. Então eu acho que tudo isso foi pensado e planejado para que a gente pudesse aproveitar também essa onda que Taubaté vive, né? De alta de empresas, da retomada, da reindustrialização dessas indústrias, da retomada da economia como um todo. E eu acho que esse programa só vem aí a somar tudo que a administração do prefeito José Saldo já vem fazendo e está fazendo, né, no quesito empregos. Pois não. Bruno Lemes. Secretário, a respeito disso, você fala celeridade, só para o ouvinte entender, quanto tempo levava para se resolver um tipo de processo, de pedido, antes dessa situação que era descentralizada e agora tudo centralizado lá no rodoviário? Olha, são alguns fatores que vão fazer a diferença, né? Antes desse programa, tudo era no papel, não estava ainda sendo aplicado. Por mais que a prefeitura tenha, né, o programa que o prefeito criou, o Taubaté Sem Papel, e hoje a gente tem um sistema de um DOC de processos administrativos, então é tudo digitalizado, né, tudo informatizado. Então hoje também o novo programa ele vem com essa informatização. Antes você levava um tempo de 3 a 6 meses para abrir uma empresa em Taubaté. Hoje, agora, com a centralização e com a cereja do bolo, que é a JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, tem um posto dentro do programa do Desenvolve Taubaté, e que você tem o programa via rápido. Então, o cidadão já sai lá com o seu CNPJ aberto, se tiver tudo certinho, com as certidões. Então, isso vai agilizar muito a vida daquela pessoa que necessita de abrir um CNPJ, emitir uma nota fiscal, e inclusive fazer uma contratação, né? E tudo isso a gente vai sentir aí ao longo dos próximos meses, em especial nos impactos aí no número das novas contratações do CAGED. Houve uma certa resistência da saída desse tipo de serviço da rodoviária velha, no sentido de facilidade, né? Porque ali é bem coração da cidade, terminal de ônibus, ou seja, tudo para na rodoviária velha, né? E houve uma resistência, né? Uma reação negativa da saída dali para a rodoviária nova. Como é que o senhor analisa isso? Eu acho que toda mudança ela causa um impacto, né, Pedro? Eu acho que assim, a pessoa não visualizou ainda que, na verdade, ela tinha um espaço bem próximo, mas que não resolvia o problema dela como um todo. Ela tinha que se deslocar até a Expedicionário, no prédio do Sebrae ou de um outro programa que a gente tem lá, me fugiu a cabeça, da Sala do Empreendedor. E aí, ou ela teria que ir na própria prefeitura, fazer um requerimento, fazer uma solicitação. Hoje ela tem isso, ela encontra todos os serviços num único espaço. E o que foi o fator diferencial para que nós planejássemos e mudássemos esse equipamento da rodoviária velha? O principal fator, Pedro, foi que nós tomamos conhecimento que quando a gente foi entender o modelo, principalmente do PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador, que é do Estado de São Paulo, e ele tem um convênio com a prefeitura, e ali cada um tem as suas cláusulas, as suas contrapartidas e as suas obrigações e responsabilidades. Nós descobrimos que o PAT estava 23 anos sem convênio com a prefeitura. Por quê? Porque eles exigiam, para fazer um novo convênio, eles queriam um prédio acessível. E o piso superior da rodoviária velha não tem acessibilidade nenhuma. Inclusive os servidores que trabalham lá, se você consultar todos hoje que foram para o novo espaço, a grande reclamação que eu chegava quando eu ia fazer a visita lá era a seguinte: doutor, a gente vive numa condição aqui, tem salas que não tem ventilação, totalmente insalubre. Assim, então a gente também não tem que pensar só na população como toda, a gente tem que pensar nos nossos servidores. E a ideia da administração do prefeito José Saldo é justamente isso, é também humanizar o serviço. Né? Mas tem que pensar do lado da população, mas também tem que pensar do lado do colaborador que fica 8, 10 horas ali dentro. Né? Secretário, por que a rodoviária nova? Primeiro que já tinha um prédio
pronto, né? Que é no antigo prédio. Rodoviária nova, que não é nova. Que não é nova, assim, é só o nome, né? É. Mas assim, uma rodoviária que foi terceirizada, né? Que tem lá a sua concessão, que teve um investimento, que tem uma parte de quesito de segurança muito bom. Os banheiros têm uma total acessibilidade, melhorou muito. É assim, o prédio já estava pronto, não teve ônus para a prefeitura, então a prefeitura não gastou nada. Nós fizemos todo o investimento lá com aporte de doações de empresas que apostou no projeto e acreditou, a gente vendeu o modelo. O que a gente fala de doação? Parte de material elétrico, hidráulica, porque não tinha, o prédio estava lá parado, assim. Foi um tempo lá utilizado como Secretaria de Turismo e Cultura, já chegou a funcionar também o pátio lá, mas assim, por questões outras, eu não sei o motivo à época, não deu certo. Mas hoje a gente deu uma estruturada, todas as salas têm ar-condicionado, então assim, muito bem acessível. Colocamos, inclusive, o público que vai esperar para ser atendido vai ficar por lá de fora, num lugar arejado, principalmente o seguinte, vamos criar uma situação aqui, pandemia volte aí com uma terceira onda, a gente não sabe. Então, quer dizer, tudo foi como pensado... se fosse um poupa-tempo. É um poupa-tempo de empregabilidade. Tá. Inclusive, Agora, o Hub de Inovação e Tecnologia tem um braço... O MEI é lá também? Tudo lá. Tudo lá Tudo agora. a sala do empreendedor. Tudo concentrado lá, tudo, então. Tudo. Todos os serviços relacionados à empregabilidade é para lá. E aí, o que é interessante, Pedro? Nós já criamos, inclusive, hoje, o cidadão vai chegar lá, vai entregar o seu currículo. Hoje a gente está, né, preenche o currículo e já deixa disponibilizado na nossa plataforma. Porque como é que funcionava antes? Era papel. Se chega uma empresa, por exemplo, da vida da CSN e fala assim, tenho 1000 vagas aqui, eu quero que você me selecione candidatos de 18 anos a 35, sexo masculino e feminino, que tem experiência disso, aquilo. Você tem que fazer a seleção manual. É um absurdo. Né? Uma demanda tão importante, uma Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, que de inovação não tinha nada, né? E aí só que demora. Você quando faz um projeto e um programa dessa magnitude, você tem que ser planejado, você tem que fazer toda a logística, toda assim, porque parte do pátio está lá na rodoviária velha ainda porque precisa da mudança do link. Como ele tem vinculação direta com o Ministério do Trabalho, ele não pode desligar, porque ele trabalha na parte de expedição de carteira de trabalho e também da guia de seguro-desemprego. Então assim, eu não posso ligar, ele tem que ligar e já está ligado em outro lugar. Então a Vivo já estava lá ligando e até esse final de semana, até essa semana a gente já pretende locar tudo para lá. E aí esse é o processo, esse é o modelo que nós entendemos e que o prefeito José Saldi apostou bastante. E nos ajudou e apoiou incansavelmente para que a gente levasse todos os serviços, centralizasse e digitalizasse. E o próximo passo, Pedro, nós já estamos criando uma ferramenta para que o munícipe passe a fazer a alimentação do seu currículo, né? As empresas cadastrem as suas vagas na plataforma, no próprio site ali da prefeitura. E agora nós estamos trabalhando já com a tecnologia do nosso TI lá da prefeitura, criar um aplicativo desses serviços, para o cidadão não precisar nem se deslocar. Então a ideia nossa Aliás, é a pergunta que eu tinha e tenho, né, para você, já que você entrou no assunto, muita gente pergunta como é que eu mando o currículo para a indústria que está chegando em Taubaté, para o supermercado que está chegando em Taubaté, patati patatá, né? Tudo isso está sendo concentrado na prefeitura do Emprega Taubaté. As empresas não têm mais a sua área de contratação, Alexandre? Eles têm, a CSN, por exemplo, e a Alstom, eles fazem a contratação por parte deles. Nós estamos tentando um diálogo para tentar trazer essa contratação para o nosso balcão de emprego, né, para fazer pelo menos a seleção, essa captação dessa demanda, na verdade. E a Pelzer e aquele Max Atacadista, o munícipe que está nos ouvindo, ele já pode fazer o cadastramento no próprio site da empresa. Eles aceitam, você preenche seu currículo lá e eles vão fazer a seleção por lá. E aí, por que é muito importante a sua pergunta, Pedro? Para a gente evitar as fake news, porque tem pessoas na internet inescrupulosas, criminosas, que estão cobrando para fazer currículo e para receber o currículo. Eu já recebi pessoas, eu paguei R$50 lá para um site tal, aplicativo tal, para o cara fazer meu currículo, encaminhar meu currículo. Quer dizer, o cidadão vai procurar uma oportunidade de emprego, não tem dinheiro muitas vezes, e está tirando, deixando de comer para poder pagar. Então eu queria fazer um alerta, aproveitando a extensão do seu programa aí, para que a gente ficasse atento com relação a isso e não caísse em fake news. Todas as vagas de emprego serão ou disponibilizadas em site oficial ou aqui na própria audiência para vocês, colocado aqui à disposição, informando de uma fonte oficial que essas vagas estão disponíveis na plataforma XYZ. Mas a gente sempre vai fazer uma comunicação oficial. Gostaria que você contasse com isso no jornal e realmente mandasse, nos alimentasse com essa informação. Teremos o maior prazer em divulgar aqui pela rede social do jornal, em benefício da população e para que ela não caia nesse tipo de fake news aí, de espertalhões que tentam aí tirar
dinheiro daquele que está sem dinheiro, que está procurando emprego. É uma loucura, não? O Alexandre Ferri, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura de Taubaté. Pergunta final é sua, Bruno Leme. Uma participação de ouvinte, Alexandre, ao Cátio Augusto, que faz a seguinte colocação. Secretário Alexandre, como que as empresas taubatianas recebem ou têm incentivo e prioridade para a prestação de serviços dessas novas empresas que estão se instalando, ou seja, dá prioridade a empresas taubatianas, como segurança privada, por exemplo, que geralmente as empresas acabam trazendo de fora. E qual o canal que as empresas podem se apresentar e participar de concorrência? Na verdade, esse canal ainda não está aberto, né? Eles estão ainda na fase final de aquisição do imóvel. No caso, seria a referência da CSN. Mas para a prestação de serviço, nesse caso em específico, a contrapartida que o município faz quando essa empresa solicita, por exemplo, isenção de imposto e redução, como contrapartida a gente pede que a mão de obra seja local. Ou seja, o que é essa mão de obra? É o pessoal que vai trabalhar na linha mesmo de produção. Então a gente, né, exige como contrapartida, prevista na legislação municipal, dizendo o seguinte, olha, a mão de obra tem que ser local. Quando é prestador de serviço, aí é uma coisa a gente não consegue interferir, porque é o seguinte, muitas vezes o que é o fator diferenciado para o empresário? É o valor. Então assim, tem inúmeras empresas que apresentam lá o seu respectivo valor, e se ele chegar num denominador comum que atenda o critério de investimento da empresa, é lógico que a gente também vai solicitar, né? Mas, na verdade, dialogar para ver que se eles priorizam a contratação dessas empresas de Taubaté. Mas como tem inúmeras, não dá para a gente também fazer um direcionamento e falar, coloca esse cidadão aqui porque a gente não pode fazer isso, né? Nós temos principalmente pelo critério da impessoalidade. Então a gente vai trabalhar assim e vai lutar para que não só a mão de obra, como também os prestadores de serviço sejam aqui todos da nossa cidade. Uhum. Bom, as grandes indústrias, quando vêm, elas trazem as suas pessoas de confiança para a direção, para a instalação, enfim. Mas né? é CEO, cargo de gestão. Quantas e quantas famílias que vieram aqui através da Ford, através da Volks e outras indústrias, né? E acabaram até ficando aqui em Taubaté. Fica, né? Todo mundo. É que não beberam a água do bugre, né? A bica do bugre. Se eles bebessem, vinha antes. Exatamente. Né? Eu quero agradecer, viu, Alexandre? Foi rápida, mas muito bacana aí a sua entrevista. Gostaria de convidá-lo para que mensalmente você esteja aqui, porque o programa tem o sentido também de trazer boa notícia. E boa notícia é emprego, é conquistas, investimento da cidade, né? Você trabalha numa área que possibilita isso, né? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço o convite e também, já de antemão, já aceito para estar aqui presente com vocês, para trazer um pouquinho das novidades também do que está rolando no município. Pelo menos uma vez por mês aí eu já me comprometo aqui com vocês. E bom dia a todos e obrigado mais uma vez. E em casos especiais, né, uma vez por mês, talvez em outras datas especiais, caso, né, a gente sempre tenha uma bomba aí na cidade, né? Caso haja uma extraordinariedade. Não vamos esperar o dia, não, né? Vamos furar. Sem dúvida. Obrigado, viu, Alexandre? Imagina, eu que agradeço.